Você sabia que muito provavelmente em algum momento da sua vida você ajudou a máfia italiana? Você já parou para pensar nisso? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre exatamente isso: máfia italiana e agricultura. O que isso tem a ver ou onde esses dois se encontram? Pois bem, meu nome é Isaac e eu estudo aqui na Itália. Eu faço um mestrado em Direito, Sustentabilidade e Tecnologia. Às vezes eu falo tecnologia e sustentabilidade, né? Vai no flow, vai no flow. Mas eu estudo sobre isso aqui na Itália e eu decidi criar esse canal para poder levar aquilo que estou estudando aqui na Itália para vocês aí no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um trabalho que eu apresentei aqui na Faculdade de Verona sobre um tema assim que está crescendo muito aqui na Itália, chamado agromáfia. Vocês já viram falar sobre isso? Já viram, né, de alguma forma esse termo, agromáfia? Pois bem, esse tema ele está crescendo muito aqui na Europa, que é assim, a máfia italiana. Quando a gente fala a máfia, às vezes parece uma coisa só, grande, unida, e não é exatamente assim. Existem vários grupos, várias famílias ou facções diferentes. Não tem uma só que comanda tudo, embora existam as maiores, né, as grandes, que eu não vou ficar falando aqui para poder não prejudicar muito o meu canal nem a minha vida. Mas você tem que entender que existe isso, existe esse crime organizado aqui na Itália e ele chega aí no Brasil. Já pensou que você tá aí ajudando a manter esse sistema, essa organização? Obviamente, vocês não sabem disso, na verdade, assim, poucas pessoas sabem, é até difícil você ter esse controle. Mas como que eles atuam? Existem várias formas que o crime organizado atua dentro da agricultura, né, do agronegócio. Vou falar só algumas, porque a ideia é sempre voltar para o Brasil. Essas formas que eu vou falar agora, elas atuam, é uma forma de atuação dentro da Itália. Que, por exemplo, a União Europeia ela tem uns programas que auxiliam os agricultores, chamado PAC. Esses programas de auxílio enviam uma certa quantidade de dinheiro, no caso bilhões de dinheiro, para esses agricultores e essas organizações criminosas conseguem subtrair esses valores, fazendo declarações fictícias. Fala que tem tantos funcionários, mas não tem. Eles pegam esse dinheiro, por exemplo, e fala que vai investir em sustentabilidade, né, em painel solar, energia eólica, e não investem. Uma outra forma também, por exemplo, isso não está relacionado exatamente a esse dinheiro que a União Europeia manda, mas está relacionado a esse conceito de agromáfia, que é, por exemplo, contratar pessoas de países subdesenvolvidos, países ou em desenvolvimento, países muito pobres, né? E aí eles contratam e pagam 2 euros, 1,50 €, às vezes assim, quando paga muito, paga 3 euros a hora e retém os documentos dessas pessoas, então eles não conseguem sair, é uma espécie de semi-escravidão. Então, assim, é uma forma, as formas que eles atuam e fazem muito, muito dinheiro. A gente está falando de 20, 30, 40 bilhões de euros por ano. É muito dinheiro, não é pouco dinheiro não, assim, é um sistema muito forte. E como que isso chega no Brasil e como que a gente brasileiro acaba auxiliando nesse sistema? Veja bem, existe um termo chamado Italy Sounding. Italy Sounding seria algo como algo que parece italiano, que soa como italiano, mas não é italiano. O que eu estou querendo dizer? É o famoso made in. Tem? Você já comprou um produto e aí você olha lá atrás dele assim, made in, né, que é feito em tal lugar. A gente brasileiro costuma dar muito prestígio a produtos importados, né? Quando fala um produto importado, então dá aquela valorizada. Isso não é só do Brasil não, tá? Produtos que vêm da Itália, que são criados na Itália, o mundo todo aprecia. Eu, por exemplo, quando eu fui na Rússia mesmo, a minha companheira ela é russa, quando eu fui lá, ela foi me mostrando alguns lugares que tinham
essa marca do Made in italiano, né? Tinham esses nomes italianos e eram sempre produtos muito mais bem aceitos, avaliados. Por quê? Porque a Itália, ela tem essa ideia da melhor comida do mundo, das roupas, das marcas muito famosas, dos carros, não, Ferrari, por exemplo, quem nunca ouviu falar da Ferrari? Então, quando você vê um Made in Italy, né, feito na Itália, você dá muito valor para aquilo e acaba pagando mais até para ter esse produto. Então, sabendo disso, essas organizações eles tentam exportar para o mundo produtos que tenham esse selo, mas que na verdade não é bem assim. E aí a gente chega no Brasil. Quando a gente vai trazer essa realidade para o Brasil, a gente não está falando Ferrari, né? Chegou um carro da Ferrari e aí ele fala que é da Itália, mas não é da Itália. Não, não é bem assim, não é isso. Os maiores produtos, por exemplo, que eles falam que é, mas não é, por exemplo, o macarrão, o óleo de oliva. Você já precisaram pensar que assim, talvez você comprou um macarrão achando que é italiano, que vem da Itália, mas não tem nada de italiano. E talvez você vai falar bem assim, não, mas calma aí, um produto a alfândega, né? Ele passou pela alfândega e chegou aqui como veio da Itália, saiu da Itália, como assim não é italiano? Que confusão é essa? Para poder entender esse conceito de made in ou feito em tal lugar, nas alfândegas tem assim, é meio que convencionado que uma grande parte daquele produto ou todo tem que ser feito no local que vai receber esse título. Por exemplo, aqui na Europa, quando eu compro um café e ele fala que é made, né, feito na Itália, mas de origem produto fora da União Europeia, talvez dá um bug, né? Como assim? O produto vem de fora, mas ele está com selo italiano? Como é que isso funciona? Funciona assim: o grão, né? Os grãos, eles vêm, por exemplo, do Brasil, só que vem o grão tostado, não vem o café. E aí chega aqui na Itália, eles fazem um processo como é que se chama? Triturar o café e tal, colocar dentro do envelope. Tudo isso são processos da embalagem, né? São processos que contam, são fases de um processo, de um produto que conta. Então, como grande parte, ou mais de 50% do trabalho feito é feito dentro da Itália, então eles conseguem receber o título, só que como uma parte substancial também vem fora da União Europeia, tem que estar dizendo que não é todo feito na União Europeia ou na Itália. Seguindo essa lógica, a gente chega no Brasil, onde muitas vezes um produto ele não foi completamente ou não utilizou esse padrão, essa exigência para ter o título Made in, e aí acaba chegando no Brasil um produto que, na verdade, ele não tem as qualificações de um produto feito na Itália. E aí você acaba pagando mais em relação a um produto nacional, porque, por exemplo, se você compra um produto que é feito na Itália, você sabe que você vai pagar mais. Só que tem o produto que é realmente feito na Itália e o produto que não é, né? O falso, que faz parecer que é italiano. Em relação ao que faz parecer que é italiano, ele vai custar muito mais baixo em relação ao que realmente é. Só que ainda assim vai custar mais caro do que o nacional. Então você prejudica o consumidor local, né? O consumidor não, o produtor local, no caso o Brasil, e prejudica quem está seguindo as regras do jogo aqui na Itália. Então é um esquema muito forte. O Brasil é um dos países que mais tem produtos assim. Só para você ter uma ideia, a cada 11 produtos que tem o nome feito na Itália, de 7 a 8 produtos são falsificados, não são realmente feitos ou não seguiram exatamente as regras do Made in Itália. Então você acaba financiando, sem saber, obviamente, todo esse esquema de ganho de grana, né, de fazer muita riqueza através de situações, né, de caminhos proibidos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo onde eu falo sobre direito, tecnologia e sustentabilidade, eu peço que você siga aqui o canal. Eu posto vídeo uma vez por semana, toda semana, apesar de ter saltado algumas. Abraço!